Então, os... Calma aí, Fernandes. Fernandes, corta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós falaremos acerca de uma questão bastante importante, o título da redação no vestibular. Muitos alunos me perguntam, professor, como eu faço para criar um título bastante eficiente, um título criativo? Ou ainda, professor, mesmo que o vestibular não cobre o título como estrutura obrigatória, é bom que eu faça? E se eu fizer o meu título, ele será considerado para efeito de correção? Todas essas questões nós responderemos agora. Certo, pessoal? Para quem ainda não se inscreveu no canal, aproveitem e se inscrevam agora, ativem o sininho, porque com muita frequência eu falarei acerca desses assuntos muito relevantes para vocês que prestam vestibular. Vamos lá então, acerca do título. Professor, como construir um título criativo? Um título que será bem avaliado. Pessoal, eu sempre indico uma reflexão anterior à construção do título antes de vocês construírem essa estrutura. Como assim, professor? Vejam, eu sempre indico vocês não construírem o título logo quando vocês vão começar a escrever a dissertação de vocês. Por quê? Porque o meu título normalmente sintetiza o meu ponto de vista defendido ao longo de toda a minha dissertação acerca do tema dado pela proposta de redação. Então, deixem sempre para fazer, posteriormente à escrita completa da redação de vocês, o título. É óbvio que quando eu me proponho a escrever sobre um determinado tema, é óbvio que eu já tenha pensado anteriormente em como seria um título criativo. Mas vejam, existe uma maneira bastante interessante para vocês pensarem essa estrutura no vestibular, que é vocês realizarem a síntese da tese. Vocês já devem ter ouvido falar, bom, o título deve sintetizar o tema. Sim, mas quando eu defendo a tese acerca de uma temática proposta, eu tenho um ponto de vista mencionado. Eu tenho um ponto de vista sobre aquela proposta de redação e ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode evidenciar dois pontos de reflexão, ela pode ser uma tese interrogativa e posteriormente ao longo da escrita da minha redação eu respondo a questão que eu mesmo levantei lá na introdução do meu texto. Então, mesmo que eu defenda um ponto de vista acerca de um tema, eu tenho várias maneiras de fazê-lo. Nesse sentido, guardem o título para depois. Porque na hora em que vocês construírem no mínimo a introdução de vocês, baterem o olho na tese e depois que vocês escolherem o ponto de vista, o caminho da argumentação, fica mais fácil de construir o título, certo? Então, anotem aí, o título pode ser a síntese da tese de vocês. De que forma eu vou fazer? Eu vou resumir o ponto de vista mobilizado já na introdução do meu texto. Eu tenho uma argumentação pensada sobre um ponto de vista mobilizado no que diz respeito à proposta de redação, o tema da redação que me foi dado pela banca do vestibular. Então, nesse sentido, o título é mais uma ferramenta para o corretor perceber que vocês compreenderam a proposta de redação e que vocês sabem mobilizar um olhar crítico acerca dessa proposta, tá? Isso, pessoal, é mais um elemento que dá a forma do texto no que diz respeito àquilo que nós chamamos de elemento teia ou elemento cadeia. Todas as partes do meu texto estão articuladas. A tese está articulada com a discussão que eu me propus a fazer logo do início da minha redação. A tese está articulada com cada parágrafo de argumentação, 2 ou 3 parágrafos, e a minha tese está articulada com a minha conclusão. Tanto é que a estrutura mais indicada para o início da conclusão é justamente a retomada da tese. É eu dizer aquilo que já foi dito no início do meu texto, sobre o qual eu defendi um posicionamento, e depois eu retomo essa ideia com palavras diferentes, claro, para vocês não caírem no critério de repetição de termos, e aí eu fecho os meus argumentos num segundo momento da conclusão e eu posso apresentar uma frase de efeito, de forma criativa, que retome um argumento dado. Todas as partes do meu texto devem ser articuladas. Com o título, não é diferente. Professor, qual que é o grande vestibular que pede o título como estrutura obrigatória?
É o vestibular da FUVEST, um dos grandes vestibulares do Brasil e do mundo. No Enem, o título é obrigatório? Não, o título não é obrigatório. E se essa estrutura não é cobrada com certa obrigatoriedade, então ela não entra para critério de correção. No vestibular da Unesp, eu preciso colocar um título? Não também. Portanto, essa estrutura não entra para critério de correção. Na FUVEST é obrigatório, tanto é que na proposta de redação, logo abaixo da temática está escrito: dê um título à sua redação. Se essa estrutura é pedida de forma explícita, vocês devem colocá-la. Se a estrutura não for pedida de forma explícita, ela não é obrigatória. Posso colocar porque eu me acostumei? Pode, mas eu estou perdendo tempo pensando no título, sendo que ele não será considerado? Está perdendo tempo. Se não é obrigatória, já comecem a fazer a redação diretamente, sem fazer aquela reflexão acerca do que eu poderia ou não colocar no meu título. Se for obrigatório, esse pedido estará explícito na proposta de redação, nas instruções ao candidato. Algumas bancas escrevem orientações ao candidato, certo? No Enem, não. Na Unesp, não. Na FUVEST, sim. Ainda é obrigatória essa estrutura. Tudo bem? Pode ser a síntese da tese, ou ainda pode dialogar com a minha frase de efeito. É a última estrutura da minha conclusão. Vejam, na frase de efeito, vocês sabem que eu devo colocar um pensamento criativo, retomando uma citação, retomando algum ponto da minha argumentação. Eu não devo inserir uma frase de efeito, por exemplo, citando um especialista, o qual eu não citei ao longo do meu texto. Muitos de vocês decoram 3, 4, 5 frases prontas, decoram os autores dessas frases e fecham o texto de vocês jogando o argumento, colocando um especialista, marretando uma ideia que não foi discutida ao longo do texto. Não façam dessa forma. Ora, se a frase de efeito deve retomar um argumento, o meu título pode dialogar com a minha frase de efeito. Consequentemente, eu estarei dialogando com o meio do meu texto. Olha que interessante. O título, que é a primeira estrutura, dialoga com a minha frase de efeito, que é a minha última estrutura do texto, e a frase de efeito retoma um argumento que eu dei no desenvolvimento desses argumentos. Ora, a primeira estrutura dialoga com a última, que dialoga com o meio do meu texto. É bastante interessante. Recapitulando, diálogo com a tese ou diálogo com a frase de efeito, automaticamente eu estou dialogando com o meio do meu texto também. São duas maneiras criativas de eu dar um título para o meu texto. Dicas! Não usem frases longas. A primeira regra para vocês desenvolverem um título de forma concisa, direta, objetiva, é não torná-lo longo demais, extenso demais. Por isso que eu sempre digo aos meus alunos, no máximo 5 palavras. Outra dica, o verbo não é necessário no título. O título não precisa ser uma oração completa. Pode ser, aliás, deve ser uma frase não verbal, um sintagma nominal, um artigo, um substantivo e um adjetivo, ou adjuntos adnominais. Não há necessidade do núcleo verbal. O título ele deve ser resumitivo. O título deve ser algo sintético, direto. Não há necessidade de fazer uma frase longa. Outra dica, professor, eu devo utilizar letra maiúscula em todas as palavras do meu título? Não mais. Isso no passado era verdadeiro, agora não. Somente a primeira palavra do título deve ser colocada com inicial maiúscula. A não ser que haja alguma palavra no meio do meu título que, segundo a gramática normativa, necessite de iniciais maiúsculas. Por exemplo, substantivos próprios. Aí tudo bem, eu devo seguir a regra gramatical. Se eu não tiver substantivos próprios, se eu não tiver expressões que pedem obrigatoriamente as iniciais maiúsculas, então somente a primeira palavra dele é que deve ser grafada dessa maneira. Outra dica, pessoal, eu devo pular linha, professor, depois do título? Não. Se não houver um espaço determinado para o meu título, uma linha em branco, e a numeração começar a partir da terceira linha, 1, 2, 3, 4, 5, então eu não preciso pular uma linha. Tá? Se a numeração da minha folha de escrita definitiva for iniciada desde a primeira linha com o número 1, 2,
3, 4, 5, 6, até a 30ª linha, então eu posso fazer escolha. Eu não devo pular linha. Esteticamente, fica melhor o texto, deixando o título bem destacado, com uma linha pulada entre o título e o início da minha introdução? Esteticamente fica. Mas e se depois essa linha fizer falta lá no final? Eu cheguei na 30ª linha e está faltando meia linha para eu encerrar meu texto. Aquela que eu pulei lá em cima vai fazer falta. Recapitulando, se não houver uma marcação explícita mostrando que aquela segunda linha deve ser pulada, o título deve estar em cima dela. E a contagem numérica se iniciar a partir da linha 3, eu não preciso pular uma linha, tá? Se não houver essa marcação. Agora, caso haja, eu preciso pular uma linha. Vai estar escrito título, aí vai ter uma linha em branco. Aí depois abaixo dela vai estar lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e até a 30ª. A própria folha de escrita definitiva está sugerindo que aquela segunda linha seja pulada, certo? Não havendo essa marcação, eu não preciso pular linha depois do meu título, porque pode ser que ela faça falta quando eu estiver escrevendo o meu texto. Certo, pessoal? E aí depois que vocês estiverem passando a limpo e perceberem que o texto vai acabar na 31ª e eu perdi aquela de cima, não há mais o que ser feito. Então tem que tomar cuidado com isso. Para finalizar, o título deve ser um sintagma simples, nominal, com 3, 4, 5 palavras no máximo, certo? Por exemplo, vamos pensar no tema o desmatamento e as queimadas no Brasil. Vamos supor que a minha tese seja que isso é um descaso e que não é um descaso atual, que isso é um descaso histórico e eu vou provar isso ao longo da minha argumentação. Meu título está dado, um descaso histórico. 3 palavras, um descaso histórico. Eu tenho um sintagma nominal, eu não tenho a presença de um núcleo verbal. Título criativo que sintetiza a minha tese. Vejam, pessoal, mais um tema. A falta de saneamento básico no Brasil. Eu tenho que falar sobre a falta de algo que é de direito do cidadão brasileiro, que é garantido na Constituição. E eu vou provar ao longo da minha tese, ao longo do meu desenvolvimento, que defende um posicionamento sobre um tema, sobre o tema que está dado pela proposta de redação, que essa omissão é histórica, que as cidades crescem sem planejamento, que a favelização nos grandes centros urbanos provocam uma desestruturação no que diz respeito à condição física dos centros urbanos e, consequentemente, muitos cidadãos que moram em regiões periféricas têm esse direito básico negado. Ora, se eu vou provar que é uma questão histórica e se eu vou provar que isso é um crime, o meu título já está praticamente feito. Eu posso colocar situação desumana, omissão ou crime. Situação desumana, 2 pontos. Omissão ou crime. 5 palavrinhas e eu faço uma pergunta no meu título. A minha tese pode ser a resposta da minha pergunta. Então, o meu título pode ser interrogativo? Sim, desde que eu responda logo em seguida. Já na minha introdução eu tenho que responder. Por quê? A minha argumentação vai ser defendendo a resposta de uma questão que eu mesmo provoquei no meu título. É uma forma de se fazer título muito criativa. Eu lanço uma pergunta e a minha tese é a resposta dessa pergunta. E eu faço 2 pontos e dou 2 alternativas. Isso ou aquilo. Situação desumana, 2 palavras. Omissão ou crime. Totalizando 5 palavrinhas, é um título curto, faz uma interrogação, a minha tese responde essa interrogação e o meu desenvolvimento do texto e a minha conclusão fecha os meus argumentos sobre essa reflexão que eu mesmo provoquei lá na primeira estrutura do meu texto. E por fim, o título pode ser 2 caminhos apontados. Ele já antecipa a minha tese e ele já antecipa os meus argumentos. Se eu aponto 2 caminhos de forma afirmativa, cada um deles pode ser um assunto que pautará cada parágrafo da minha argumentação. Tema: a persistência do racismo no Brasil. Ora, o racismo não é histórico? Ele não é provocado por uma questão histórica, a escravidão? Sim, professor, e o racismo contra outros grupos que vieram colonizar posteriormente aos grupos europeus? Por exemplo, racismo contra povos orientais.
Tudo bem, faz parte do processo de colonização, porém foi posterior à colonização dos portugueses, né? Eu poderia mobilizar isso também. Professor, eu quero falar sobre o racismo contra os grupos que foram escravizados no país, índios e africanos. Tudo bem, eu vou provar que é uma questão histórica entre a história e o crime. Entre a história e o crime. Por que entre a história? Porque eu vou mostrar que o racismo é provocado por um fator histórico no Brasil. E por que crime? Porque racismo é crime. Então, no meu primeiro parágrafo de argumentação, eu vou defender um viés histórico, vou mostrar quando os africanos chegaram no Brasil. Um pouquinho antes, eu vou mostrar quando o Brasil passou a ser colonizado e os índios primeiramente foram escravizados. O meu primeiro parágrafo de argumentação será histórico e aí depois eu vou fazer um outro parágrafo de argumentação mostrando o racismo atualmente. E aí eu dou um dado real atual acerca de um triste caso de racismo no nosso país. Então eu estou mostrando já no meu título que o meu texto terá duas perspectivas de argumentação. Eu já estou antecipando a minha tese e eu já estou antecipando toda a estrutura textual do início ao final dele. Certo, pessoal? Espero que eu tenha contribuído com a formação da construção da redação de vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição. Deixem os comentários no vídeo porque eu vou responder todos, certo? Vejo vocês daqui a alguns dias com a minha próxima publicação. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, ativarem o sininho e dar like nos vídeos anteriores também, bem como nesse vídeo, certo? Beijo, até logo, pessoal!